Inteligência natural, não é? A inteligência natural e o machine learning humanizado, não é? Humano. Ou seja, ele já viu tantos blocos e já viu tantos blocos serem abertos Naquele local. Ele já sabe, que já a origem sabe, quando ele daquilo, vê que aquela esquina está assim, ele já sabe que lá dentro vai estar assado. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Business do Podcast. Hoje neste episódio nós teremos aqui o Rui Martins. Para me ajudar, nós temos o Lucas Continentino, que sempre está ao meu lado e ajudando na condução desse nosso podcast. O Rui, vou fazer uma apresentação breve, é um empresário, engenheiro de software, pai de 3 rapazes, casado com uma brasileira, empreendedor desde 1999, tem empresas em Portugal, Angola e Moçambique. É um profissional apaixonado por tecnologia e inovação. Com certeza eu falei 10% sobre o Rui. Rui, você é a pessoa mais indicada para falar sobre si. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado por me teres aqui no teu podcast. É um prazer. Sim, acho que o resumo está bastante completo. Profissionalmente, eu estudei Engenharia Informática em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. Nasci também em Lisboa, sou um alfacinha, como se chama, e tenho seguido uma carreira apaixonada à volta do software e da informática, mas principalmente do software, com os meus empreendimentos, né? As empresas que tenho criado desde o início, embora também tenha trabalhado por conta de outra num primeiro projeto, mas tenho feito esse seguimento, criando sempre novas empresas, novos colaboradores, novos projetos, inovação. Representamos softwares, tipicamente softwares de gestão para empresas, mas o nosso foco é sempre desenvolver produtos novos para os nossos clientes ou às vezes em determinados nichos de mercado fazer isso para criar novos produtos que possamos internacionalizar. Portanto, tentamos sempre ter este foco da internacionalização. E tive essa aventura por Angola, essa paixão por Angola, em mais ou menos 2009, 2010. Criei uma empresa lá e mantemos a empresa até hoje, sempre é um desafio, não é? Sempre com muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas mantemos a empresa. Agora temos pessoas muito competentes, aprendemos muito a lidar com a volatilidade do mercado. Temos pessoas muito competentes em Angola e nos últimos anos temos beneficiado de uma nova área de negócio que nós entramos em Portugal, que é a área da indústria das pedras naturais, mármores, granitos, calcários, onde foi possível fazer um spin-off desta última empresa que eu tinha criado e estamos também muito apaixonados nessa área. Eu sou uma pessoa que jogava muitos jogos de computador, depois sempre interessei por software e continuo nesta área, faço mesmo por paixão. Você é de uma geração, eu acho que... Não estou lhe chamando de velho, preste atenção. Fiz 50 anos. Muito pela outra. Fiz 50 anos. Você é cinquentão? Fiz 50 anos, é verdade. Muito bem. Fiz 50 anos há umas 3, 4 semanas. Agora não para mais, viu, Rui? Agora não para mais, viu? Já senti isso. Se prepare. Pela tua geração, a época que você entrou na universidade... O curso de ciência, no Brasil chama-se ciências da computação, tem uma diferençazinha, né? Sim. O engenharia informática, era uma coisa que era rara, as pessoas ainda não tinham muito foco no curso. Né? Eu sou do 3º ano do meu curso. O meu curso, creio que começou em 1990, fundado aqui em Portugal pelo professor José Tribolé, que tinha feito doutoramento no MIT, nos Estados Unidos, e que trouxe. Ele era engenheiro, tipicamente engenheiro de eletrotecnia ou engenheiro de eletrónica, portanto não havia informática. E a informática começa a surgir como uma disciplina, um curso, um departamento em particular no Instituto Superior Técnico, a partir de 1990. Eu acho que nós, em Portugal, somos influenciados pelos franceses. Os franceses têm essa palavra, informatique,
e os americanos nunca tiveram a palavra informática. E, portanto, sempre trataram a informática como uma ciência e não como uma engenharia. Eu acho que hoje está um pouco mais generalizado, até porque já há engenheiros de dados e engenheiros de muitas outras coisas para além da informática. Mas é um elemento que, no Brasil também, quando em particular depois conheci a Ludmila, percebi que a maior parte das pessoas não eram engenheiros quando trabalhavam em informática. Mas pronto, há um conjunto de características e inclusive o core do nosso curso era igual a um engenheiro mecânico, a um engenheiro civil, as matemáticas, as físicas. Aquele curso básico era igual, né? Pronto, depois pode-se apresentar. Eu acho que hoje em dia as coisas estão mais... É uma indústria muito recente. Isso. Informática é uma indústria muito recente. Quando nós comparamos com indústria naval, indústria de fazer barcos, navios, indústria de fazer edifícios. Há quantos anos fazem edifícios? Há quantos anos fazem carros? Há quantos anos... A informática é uma coisa que, ao nível das empresas, da gestão, é os anos 80, para aí. E, portanto, isto é uma evolução que nós todos estamos a participar dela e o processo ainda é muito caótico, digamos assim. E depois, com a velocidade com que estas coisas também evoluem no dia-a-dia, tem sido muito difícil que haja uma adaptação. Mas os informáticos têm trazido coisas muito boas para os mundos destas que estamos a falar, como, por exemplo, estas metodologias ágeis. A metodologia Scrum, a metodologia que se usa nas startups, o Design Thinking, tudo isto vem das necessidades que os informáticos tiveram de não usar as metodologias que os outros usavam e trazer coisas mais ágeis, que entretanto agora também essas coisas ágeis, ou essas metodologias mais ágeis, estão a ser utilizadas pelos outros setores. Voltando um pouquinho agora, eu estou associando, você quase nasceu no 25 de abril, né? Eu nasci muito perto de onde os tanques deram a curva no Chiado, muito perto. Nasci no dia 13, portanto... uma semana, né? 13 anos. Não queria errar a conta, mas são 7 dias, né? 13, 25, é isso, né? Quase 7, 8 dias. A minha mãe diz que ouvia, porque a minha mãe depois acabou por ficar mais uns dias no hospital a recuperar, e diz que ouvia, portanto, o que a aconteceu. confusão. Sim, que era a maternidade da Ordem Terceira, que fica perto da Ópera do São Carlos, que é ali perto onde aconteceram coisas importantes, que as Chaimites e os... Pronto, acabou por correr tudo bem. Mas sim, sou um filho da Revolução. Você é um libertário. E sinto-me um filho da Revolução. Sim, sinto-me um filho da Revolução. Que bom, interessante, Rui. Tá vendo? A gente vai percebendo as coisas na conversa. Existe uma estimativa que o setor de tecnologia em Portugal já representa em torno de 18% do PIB, né? Isso daí, em 2015, representava 1%. Então, a gente percebe que foi uma escala, no caso de importância desse setor, muito grande, né? A gente sabe que no mundo todo é assim, mas olhando particularmente em Portugal, a gente sai de 1% para 18% num intervalo de tempo não tão grande. Ao que você atribui esse boom, no caso, volto a dizer, o mundo todo foi semelhante a isso, mas especificamente em Portugal, a importância desse setor para a economia portuguesa, o que você atribui, o que talvez existiu algum tipo de estímulo específico para que chegasse a essa importância do setor? Acho que há vários fatores. Um dos fatores talvez seja porque Portugal até recentemente era uma economia fraca e, portanto, não tem outros setores que tenham um peso tão declarado que impossibilitassem de, digamos, agregar os recursos noutro setor. Portanto, os jovens interessavam-se por fazer outras coisas. Não temos uma BMW portuguesa, não temos uma Siemens portuguesa, não temos um conjunto de empresas. Temos estes cores importantes ligados à cortiça, onde somos muito bons, ligados ao vinho, ligados ao turismo, mas, efetivamente, depois, nas áreas de indústria e por aí fora, não tínhamos forma de agregar. Acho que esse é um fator. Acho que outro fator é a inevitabilidade, que hoje tudo é informática, não é? Tudo é eletrónica, portanto é natural também que haja esse crescimento, mas eu acho que o mais interessante de observar, e pela minha experiência internacional que tenho tido, acho que os recursos portugueses, não só no sentido do crescimento, porque hoje temos muitos engenheiros informáticos ou cientistas de dados ou outra coisa do género, que trabalham para empresas estrangeiras. Portanto, uma das dificuldades hoje das empresas como a minha é recrutar portugueses. Porque não há, às vezes eles estão cá a trabalhar, mas não estão a trabalhar para empresas portuguesas. E isso não conta para o PIB diretamente, não conta para o PIB português.
Mas eu acho que há uma característica nos portugueses, e eventualmente nos brasileiros também, que nós chamamos o desenrasca e vocês chamam o jeitinho, e que isso hoje é muito valorizado. Talvez antigamente, eu para construir um BMW ou para construir um determinado produto muito mais planeado, muito mais testado, isso era visto como um elemento negativo. Mas a verdade é que hoje, com estas tecnologias de agilidade e com a capacidade de produzir rápido aquilo que a indústria chama de good enough, não é? Nós não nos importamos que o Skype ou o Teams de vez em quando caia. Ligamos outra vez e é good enough e eu continuo a trabalhar e segue a minha vida. Mas a verdade é que a maioria dos portugueses bebe dessa cultura. E eu acho que faz um match muito interessante neste momento da tecnologia de informação. Não gostava que fosse assim, que nós tivéssemos noutra maturidade em termos de tecnologia de informação, mas a verdade é que neste momento há aqui um match para aquilo que nós estamos habituados a produzir e para aquilo que o mercado quer. Então acho que as empresas portuguesas, temos vários exemplos, meus colegas de curso criaram a OutSystems, que é uma referência global, há referências portuguesas na área do gaming, portanto há um conjunto de empresas que facilmente conseguiram crescer e evoluir e fazer o scale-up e que noutras indústrias é muito difícil e nós não temos escala suficiente para chegar lá. Portanto, eu montar uma empresa de produção de automóveis em Portugal, como é que eu vou fazer isso? Só com muito capital e tinha que ter muitas pessoas e tudo mais. Enquanto que informática tem sido possível, e temos vários exemplos, como referi alguns. Eu ia comentar isso, que é interessante Portugal e ver que a minha percepção de Portugal é que, ok, talvez em termos de produção de bens, né, de você, como você falou, o exemplo de produzir um carro, seria muito difícil, justamente por conta da supply chain inteira. Portugal não é um país... Hoje em dia tem a questão das baterias do lítio, né? E não é central, portanto exato, é muito difícil fazeres aqui um hub de qualquer coisa. Exato. Então, eu acho que bens de tecnologia, né, acabam se tornando muito fácil para Portugal produzir. Claro. Porque você precisa de pessoas que queiram, tenham essa vontade. Eu acho que a vontade do jovem, cada vez mais, de seguir uma carreira voltada para a área tecnológica. E, assim, oportunidades. Eu acho que hoje em dia, em termos de inovação, Portugal, da Europa, é um dos países mais fortes, assim. Você vê muitas startups saindo daqui, muitas pessoas que levam as ideias, que são portugueses, que levam as ideias para fora, às vezes por falta de financiamento, né? Então, eu acho que Portugal está fazendo um bom trabalho até nisso, assim. Não, e depois obviamente eu estava a falar aqui de coisas um bocadinho mais fora do que é normal observar-se, mas depois há tudo o resto, o Web Summit que veio para Portugal, os fundos europeus, Portugal 2020, tudo o que trouxe de inovação e que acaba, a quantidade de projetos que são aprovados em várias indústrias que ou é para fazer o site, ou é para desenvolver um novo processo interno que está associado a um software, ou para implementar um ERP, ou para implementar uma solução de Analytics Business Intelligence. Tudo isso, obviamente, vem puxar portanto, vem criar a necessidade de ter informáticos e ter empresas de informática. Muitos dos meus, eu acho que também tem a ver com a facilidade com que se cria uma empresa de informática, comparativamente, enfim, como estávamos a falar, produção de outra coisa qualquer. E nós temos muitos exemplos de empreendedorismo em colegas meus, colegas de outras faculdades, que mais ou menos na mesma altura também criaram outras empresas. Há muitos exemplos, tendo em conta, eu estou a dizer que há muitos, tendo em conta a nossa escala, não é? Tendo em conta a nossa escala. Mas isso é um exemplo também no Brasil. O brasileiro também tem essa facilidade em criar empresas de informática. Agora, eu acho que isso deve-se muito também, nesse caso, à qualidade do ensino técnico, né, que foi desenvolvido em Portugal. Eu acho que a academia tem uma responsabilidade forte com isso também, né? Porque, por exemplo, você não ia conseguir ter o know-how para fazer se você não tivesse tido uma boa formação. Verdade. E no meu tempo não havia Google. Tá vendo? Nem ChatGPT. Muito menos ChatGPT 4, não é? Agora já os jovens já falam no 4, que o 3.5 já não serve. Não, sem dúvida. E eu acho que isso o que criou foi, digamos assim, um nivelamento. Ou seja, hoje o ensino de tecnologia em Portugal não é diferente do ensino de tecnologia, hoje e mesmo no meu tempo, não é diferente do ensino de tecnologia que existia na altura na Alemanha ou que existia na altura em Espanha. Não sinto que houvesse essa diferença quando nós estamos com outros parceiros internacionais. E depois, essa agilidade que as nossas equipas normalmente introduzem faz a diferença. E daí tens muitos, tu ouves falar, o Hugo Boss criou
um centro de competências em Portugal, a Google criou o Helpdesk aqui, porque os portugueses depois têm esta coisa também, falam bem inglês, comparativamente, logicamente, com outros, digamos, competidores do mesmo nível. Basta olhar aqui para o lado o nosso irmão espanhol, que não fala tão bem o inglês, e isso cria esta vantagem competitiva. Está muito perto também do lado das Américas também, né? Quer dizer, também. E depois agora, nos últimos anos, Portugal também caiu na moda e, portanto... isso ajuda. Só uma pergunta, esse fenômeno hoje que acontece, que o Lucas, no caso, sempre está sendo movido por esse canto da sereia de sair de Portugal, né? A gente sabe todas as questões de salário, tudo isso. Mas uma pergunta que eu faço, na tua época, isso acontecia também? Igual. Era a mesma coisa? Igual. Eu acho que é uma... Não sei se é da gênese dos portugueses ou dos lusos, não é? O facto, acho que o país também é muito pequeno e, portanto, se no meu tempo já era assim, quase todos os meus colegas tinham essa ambição de poder trabalhar numa empresa internacional, de sair, de ter essa experiência, porque o país é demasiado pequeno, é curto. Hoje que faço uma gestão de empresas e principalmente do lado da inovação, do lado da criação de produtos, é muito complicado. A escala portuguesa não permite que o produto depois possa escalar. O CEO da OutSystems à altura, há uns 5, 6 anos, eu estive numa conferência onde ele foi orador e ele falava disso mesmo, que a OutSystems perdeu muito tempo a escalar o seu produto, a partir para outro nível internacional, porque teve a resolver problemas de empresas, enfim, o problema não é português, é da escala, de país pequeno. E como não tem empresas com escala grande, tu acabas por não estar a resolver problemas que sirvam a americanos, a brasileiros, a chineses, e para tu teres um produto que seja efetivamente internacional e que possas depois vender globalmente, tu tens que, Portugal é ótimo para startup, scale-up, mas depois, a partir de uma certa altura, tu tens que estar a resolver problemas em empresas grandes. Porque se tu continuares a resolver problemas pequenos, o teu produto vai ficar armadilhado. O teu produto não vai sair dali, porque está armadilhado de exceções e eu gosto de chamar tricô, está todo tricotado, é muito bonito e até a dimensão portuguesa, não é? É bonito, é tricotado, é caseiro, e depois tailor-made, né? É tailor-made, mas depois não consegues escalar. Não consegues escalar para fora. Isso é um ponto bem interessante, porque você, de repente, e num mercado tão competitivo, onde a inovação é tão rápida, é complicado você ficar preso em detalhes como esse, né? Muito. Talvez quando eu ouvi, agora não me recordo do nome do CEO da altura, mas quando eu ouvi ele, fez luz, porque eu já tinha tido, na minha primeira empresa, criámos um software, vendemos esse software para holandeses, depois vendemos para ingleses, e a certa altura o que me pediam essas empresas era para eu retirar funcionalidades. Ou seja, eles não queriam coisas que fosse uma exceção, que permitisse depois editar mais à frente. O que eles queriam era automatizar. Eles queriam que o processo fosse automático e rápido. E não estavam a olhar para aquilo que eventualmente dava cêntimos. Eles estavam a olhar para aquilo que era o objetivo geral da organização. E nos países pequenos, para não focar que o problema é português, nos países pequenos tende-se a tentar apanhar todas as migalhas, porque todas as migalhas contam, porque não há uma escala grande de ganhar. E você termina sendo, como empresa, muito mais flexível, porque você não tem muitas opções de cliente, você tem que, né? Tem que agarrar aquele cliente de todo jeito, né? Então, nestas iterações, em particular neste spin-off que falava há pouco da Pedra Natural, nós estamos a fazer, e agora que temos um incentivo da Portugal Ventures e agora de outro fundo, nós estamos a fazer um esforço por conseguir agora fazer um movimento internacional e, de alguma forma, responder aos requisitos em Portugal, mas de alguma forma ser muito criterioso da forma como vamos responder. Mas neste caso nós fomos incentivados e temos essa possibilidade. Nas empresas anteriores que eu tive, que o capital é o meu suor, não é? O investimento... Não consegues ter esse discernimento. E para mais a idade também te traz essa uma aprendizagem, né? Que é uma coisa... Sim. Quando a gente está falando especificamente dos teus negócios, dos teus empreendimentos, você está presente hoje, você já falou no início, está presente em Angola e também em Moçambique, né? São realidades totalmente distintas, né? Quer dizer, você falou muito agora sobre as particularidades de Portugal, né? Sobre as oportunidades e os problemas. Se você passar hoje, vamos analisar Angola, né? Porque Angola tem um contexto muito maior do que Moçambique, né?
Olhando Angola, qual a tua visão sobre isso? Quer dizer, vamos falar sobre o teu setor, o setor de tecnologia. Como é que você vê esse setor hoje em Angola? Surpreendentemente muito positivo. E talvez pela mesma razão. Porque Angola tem muita dificuldade também por falta de recursos humanos, falta de recursos não naturais que os têm, mas de infraestrutura, não é? Se tu quiseres montar uma fábrica junto a uma zona onde vais cultivar banana para depois exportares a banana, a dificuldade não é a banana, a dificuldade é teres a energia a chegar ao sítio onde tu vais montar a fábrica, A estrada água, para levar as a bananas. infraestrutura, a estrada para levar as bananas, tudo mais. E essa dificuldade talvez traga o ímpeto dos jovens angolanos, principalmente aqueles que muitas vezes não vêm de famílias que estavam mais possibilitadas, que se calhar estudaram nos Estados Unidos, estudaram em Portugal e por cá ficaram, mas tu vês já muitos angolanos a fazer, digamos, pela vida e a criar as suas capacidades empreendedoras. Em Angola há mais aplicações de compra de refeições, como nós temos o Glovo ou o Uber Eats, do que aqui em Lisboa. Em Luanda há mais. E funcionam todas muito bem. Funcionam todas Mesmo muito diante bem. das dificuldades. Tem uma frota de... Eu digo isto com algum riso, porque é muito interessante essa capacidade que o angolano também tem. A Angola tem uma frota de carros chineses elétricos com uma aplicação em que tu chamas e vem mesmo e o carro é elétrico. Ficas doido como é que é possível. Será que carregam depois o carro com o gerador, com combustível? Mas a verdade é que está lá e funciona. Está lá e funciona. É engraçado, Rui, você falar isso, porque no nosso primeiro episódio, para vocês que assistiram aí do outro lado da tela, vão se lembrar no primeiro episódio que meu pai e eu, a gente estava discutindo sobre justamente isso, sobre as oportunidades e inovações tecnológicas que são testadas em Angola, por exemplo, em Moçambique, e que depois podem trazer para cá. Porque, Rui, eu não conheço hoje uma aplicação tipo a Uber Eats ou Glovo que usa exclusivamente uma frota elétrica. Eu acho que a única é a Domino's, que tem aquelas Ecultras elétricas. Mas hoje aqui em Portugal você tem uma frota muito grande daquelas motos da PCX e da Yamaha, mas nenhuma delas são elétricas e todos os funcionários são terceirizados, como os motoristas de Uber. E você não tem esse incentivo tanto pelo carro elétrico. Sim. E assistir você falar aí, é engraçado você falar isso de Angola, que tem uma frota aqui num país onde a eletricidade é uma comodidade. Não, ficas doido com a capacidade criativa. Aquilo que eu falava que a Portugal também confere, esta capacidade de desenrasque e por aí fora, o angolano ainda é 10 vezes mais criativo, porque os problemas são tantos para ele sobreviver que ele depois tem essa capacidade. E se o país evoluir, essa capacidade mais à frente vai colher frutos, como também para os portugueses colhe agora nessa capacidade inventiva, criativa. A gente nunca diz que não a um cliente, a gente tem sempre capacidade de apresentar uma solução. Mas deixa-me só complementar. Portanto, nós chegámos a Angola, enfim, eu tive uma oportunidade em Angola em 2010 para montar um software para uma construtora muito grande. Nós montámos, ganhámos esse projeto perante outros competidores muito fortes e depois fiz um trajeto até durante 5, 6 anos muito positivo, porque Angola, embora já tivesse tido ainda tempos melhores em termos de negociação, mas fez um trajeto muito estável nessa altura, eventualmente estável artificialmente, mas teve um trajeto muito estável. Depois tivemos uma dificuldade muito grande de 2016 em frente, mas por várias razões e também porque tenho muitos amigos em Angola, angolanos, amizades que fiz, outras que já tinha no passado de portugueses que tinham nascido em Angola, que me disseram sempre, não deixes Angola, que Angola vai sempre dar-te e tu e as pessoas, digamos, retribuem. Isso é verdade. Nós, pelo facto de continuarmos com o nosso escritório em Angola, com colaboradores angolanos, temos um mix de colaboradores angolanos e portugueses, sentimos que o mercado, os nossos clientes, acabam sempre por nos compensar e retribuir. E nós continuamos a crescer em Angola e a ter negócios estáveis, incrivelmente, com muitas dificuldades, mas vamos fazendo isso acontecer. Percebe-se em Angola vamos dizer assim, uma valorização daquelas empresas que acreditaram em Angola, Acreditam, né? Isso, sem dúvida, porque sem dúvida. Existiu e talvez ainda exista muito oportunismo, né? Angola chegou a ser uma vaca leiteira, como usa-se no jargão de economia, né? Onde seria ótimo para qualquer empresa, porque se vendia muito, tudo
era escasso e tudo que te trouxesse você conseguia vender, então era fantástico, né? Tudo cotado em dólar, era uma maravilha, né? Quer dizer, a partir do momento que isso começou a se normalizar, porque tem que chegar no normal, o normal é ter uma moeda local, coisas desse tipo, e essa moeda começar a ser forte. E as pessoas e as dificuldades existem. Nós sabemos de tantas dificuldades que tem. Nós já atuamos em Angola e também sabemos do problema que você tem lá das divisas, tudo isso, né? Mas se você continuar e acreditar, como esse exemplo que você deu, você não é fácil, né? Com certeza, mas você consegue talvez ter uma valorização e um reconhecimento, né? Do próprio mercado. É uma construção de credibilidade e és muito valorizado pelas empresas pelo próprio mercado, né? Sim. E Angola tem uma dimensão, comparativamente com Portugal, que é um mundo de oportunidades. Isso que é interessante. Quando tu aqui tens um cliente com 2, 3 armazéns, já é fantástico, não é? Tem um armazém em Lisboa, tem um armazém no Porto. Nós temos um projeto em Angola que tem 50 armazéns. Normal. Aqui, ter 50 armazéns, não sei quem é que terá. Que tem essa capilaridade, né, de distribuição. Sim. Eu às vezes lamento porque as coisas poderiam ter corrido melhores ou mais rápido, né? Mas o potencial existe. O potencial existe porque existe população, né? A população de Angola que hoje é muito importante. Está a crescer, né? Existe, no caso, riqueza, né? Um solo riquíssimo, né? Potencial que a gente sabe, olhando para frente, a gente sabe que o mundo vai precisar de comida, sempre, alimentos, né? E Angola vai ter esse potencial Sol, água, quando chove a sério. Exato. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Vamos torcer e parabéns para você estar empreendendo hoje em Angola e tenho certeza que isso daí deve ser já vai fazer um uns futuro... 15 anos. Já vai fazer uns 15 anos que nós estamos... Esse ano, no próximo ano, faz uns 15 anos que estamos em Angola a fornecer soluções, como fornecemos em Portugal, algumas apoiadas pela equipa portuguesa, mas muitas delas já feitas exclusivamente em Angola e às vezes em combinação também com Moçambique, que é um mercado completamente diferente, mas que tem recursos qualificados muito interessantes também. E que nós, por esta capacidade hoje de ser uma aldeia global, conseguimos formar equipas multidisciplinares através de pessoas em vários países. O Covid ajudou muito a normalizar isso. Nós, se calhar, em certos projetos não comentávamos com o cliente que tínhamos uma pessoa remota a fazer o trabalho e hoje é normal tu aceitares isso e que o cliente aceite isso, que alguém está a fazê-lo. E nós, às vezes, utilizamos recursos de Moçambique para fazer projetos de Portugal, utilizamos recursos de Portugal para fazer para Angola e assim vai. É a característica do nômade digital, isso, né? Quer dizer, que é muito comum nesse segmento. E voltando ao assunto Angola, os recursos humanos de Angola têm de fato ficado bem melhores. Muito. Eu me lembro em Angola, né? Eu atuei em Angola por 15 anos, e em 2007, quando eu cheguei em Angola, não só a empresa que eu trabalhava, com a maioria das empresas, os quadros gerenciais, aqueles quadros que tinham um poder de decisão maior, eram quase 70% de estrangeiros. Sim, né? Sim. Hoje isso inverteu-se. Né? Quando eu saí de Angola agora, você percebe que é totalmente o inverso. Né? Menos até do que 30% que está, de fato, em posições de gestão. Né? Quer dizer... muitos jovens licenciados. Os que foram para fora e retornaram, ou aqueles mesmos que internamente as empresas deram oportunidade e, através da competência deles, eles conseguiram, no caso, aprender, desenvolver-se e hoje está executando de uma maneira muito boa. Isto leva muitos anos, mas a cultura do trabalho tem-se vindo a valorizar em Angola. Ou seja, quando eu cheguei a Angola, talvez os angolanos, os jovens, não percebessem que pelo trabalho podiam ter progresso, podiam ter boas condições de vida, comprar uma casa. E isso hoje já começa a ser perceptível. Ok, se eu trabalhar, tiver uma vida honesta, correta e fizer o meu percurso, eu vou conseguir ter sucesso. E provavelmente após uma guerra civil, com tudo o que se passou, toda aquela conjuntura que estava criada, isso não era percepcionado pelos jovens. Provavelmente fazer um biscate, um trabalho pequeno de manhã, depois à tarde fazer outra coisa, tinhas mais sucesso do que propriamente estudar e depois trabalhar numa grande empresa, quando muitas delas nem existiam. Eu tenho uma visão positiva, ao mesmo tempo temos críticas, que não é o caso aqui a fazer, porque muitas coisas poderiam funcionar melhor,
mas eu acho que existe sim não um futuro, mas um presente que, no caso, dá uma esperança que as coisas possam melhorar, porque tem tudo para melhorar. Nessa sua jornada de empreendedor, né, que você já comentou aí, já é longa, né, tem um bebê, né? E esse bebê, eu queria que você fale. Eu sei que esse bebê tem um nome. Esse bebê chama-se Stonify, né? Esse bebê é uma startup voltada para o segmento das pedras, no caso, das pedras naturais. Fala um pouco o que a Stonify faz, né? Stonify faz. E fala um pouco também de como nasceu esse projeto, qual a importância dele, Pronto, no caso. em linha com os produtos que normalmente as empresas onde eu tenho, que eu tenho fundado e que me tenho envolvido faz, portanto, criar novos softwares, novos produtos específicos para, normalmente não são produtos generalistas porque querem se diferenciar, portanto, são produtos específicos de determinadas áreas de negócio, em particular, historicamente, desde o início, muito ligado aos transportes marítimos e agora, desde 2016, 2017, ligado à indústria, digamos assim, da transformação de pedra natural. Portanto, é uma indústria que também tem aqui envolvidos vários elementos, recursos minerais, transformação, fábrica, tudo mais. Esse projeto, talvez por experiência e também porque o projeto teve uma componente do nosso lado de software, mas depois teve outra componente que veio de outra entidade, que é a Frontwave, portanto teve a Savways, que fez a parte do software, e depois teve a componente da Frontwave, que trouxe um equipamento scanner, que é um equipamento com câmaras, um equipamento que faz a digitalização de pedra natural, e que as duas coisas juntas puderam, digamos assim, criar um produto especial na cloud. Ou seja, nós trouxemos, portanto, a digitalização de pedra natural, que é muito importante, associada a uma plataforma na cloud, e a partir desse momento, uma empresa, um armazém que vende pedra natural pode ter toda a sua pedra natural catalogada e disponível para todo o mundo. Hoje em dia a pedra natural portuguesa é muito vendida para a China, é muito vendida para a Índia, é muito vendida para os Estados Unidos, grandes projetos que foram feitos recentemente e são espetaculares, e efetivamente nós com a nossa plataforma conseguimos trazer isso, ou seja, digitalizar a pedra portuguesa e colocá-la no mercado. Este projeto surgiu como os outros que nós normalmente estamos envolvidos, desenvolvimento de software, criar um produto inovador, um produto específico para o mercado. Teve aqui um elemento que está muito associado às características hoje em dia para o crescimento. Nós percebemos, até por experiência anterior, que precisávamos aqui de um funding para poder escalar a empresa e partir para outros voos. Temos uma equipa específica formada por pessoas que estavam na Savways e pessoas que estavam na Frontwave. Temos um líder, que é o João Vital, que é o nosso CEO, que portanto, está a fazer a empresa crescer. Tivemos já 2 fundos que investiram em nós, portanto, a Portugal Ventures, numa call que eles chamam Innova ID. Depois tivemos um fundo Seafeed que também investiu em nós. Conseguimos ter o selo de idoneidade da ANI, portanto, da Agência de Investigação em Portugal. E, portanto, este projeto é realmente um bebé que nós temos muito orgulho e que estamos a tentar, em conjunto, porque somos também associados do cluster dos minerais em Portugal, estamos a tentar fazer realmente um produto que seja internacional e que depois nós possamos escalar e ter uma presença global com uma plataforma cloud que seja, no nosso sonho, que seja consumível por qualquer entidade que faça a transformação de pedra no mundo e que possa abrir a internet e começar a usar a nossa plataforma para acelerar as suas vendas de pedra natural. Mas me explica uma coisa, Rui. Normalmente uma startup ela tem como fim solucionar o problema de alguém ou do mercado, ou trazer alguma solução específica para uma dor que o cliente ou o mercado tenha. Qual seria, no caso, essa necessidade do mercado que vocês atendem, que vocês, no caso, conseguem resolver? Qual é a característica da pedra natural que é um pouco diferente de outros revestimentos? Se estivermos a pensar em fazer uma bancada de cozinha de um material sintético. Se o material for sintético, nós não vamos estar preocupados com o desenho daquele material, porque como ele pela sua natureza, ele é sintético, vai ter o desenho que nós quisermos ou que for possível.
a pedra, como é natural, nós chamamos assim chapa, não é? Cada pedaço de pedra, tipicamente vamos dar o exemplo de uma bancada de cozinha, vamos dizer, a sua impressão digital, ou seja, a sua característica visual. E para tu fazeres uma fachada de um hotel, fazeres a entrada, ficam sempre muito bonitas as entradas retroiluminadas dos hotéis que têm essas chapas, um arquiteto que está a desenhar não vai aceitar uma chapa qualquer de pedra natural. Então ele precisa de ver essas chapas de pedra natural. Então, para ver essas chapas de pedra natural, das duas uma, ou elas são digitalizadas, ou então quando tu vais fazer a obra, alguém vai ter que andar a tirar fotos com o seu iPhone ou com o seu Samsung, vai ter que andar a tirar fotos e enviar pelo WhatsApp para o cliente, por aí fora. E quando, ainda tem outro problema da natureza da pedra natural, é que ela é muito pesada. Quando um determinado material é arrumado num armazém, é arrumado numa empresa, numa fábrica de transformação de pedra natural, ele vai morrer lá. Já ninguém vai querer ir lá recuperar, porque é caro. É caro energeticamente agarrar, desviar as outras chapas, mostrar aquela chapa, depois aquilo já está sujo, já está velho, fica mais difícil de vender. O que é que nós trazemos? Nós trazemos um equipamento, que é um scanner, que coloca-se na linha de produção, portanto, quando o processo de fabrico ou transformação da pedra natural passa por extração da natureza, a seguir vem normalmente em bloco, que são assim uns paralelepípedos gigantes, né, com 6 toneladas tipicamente. Esses blocos são serrados às fatias, assim, fatias de 2 cm, 3 cm, são serrados às fatias e essas fatias depois são polidas, são acabadas e depois são cortadas para fazer, portanto, pensando numa fachada de um hotel. Nós o que fazemos é digitalizamos essas chapas naquele momento. Portanto, sem, digamos, mais entropia ao próprio processo. Portanto, não há mais custo em digitalizar. E a partir do momento que a nossa solução, para além de digitalizar, ela está disponível na cloud. Ou seja, está disponível para o mundo. Há clientes nossos que digitalizam as chapas de pedra natural e os seus clientes, naquele momento, just in time, portanto, real time, estão a ver as chapas do outro lado do mundo. Um arquiteto que está a escolher chapas para fazer uma fachada de um hotel pode, em tempo real, no momento em que a chapa passa na fábrica para polir, ele pode dizer, essa eu quero e fica com o número 56. Para quando essa chapa chegar aos Estados Unidos para fazer a fachada do hotel, já está selecionada. É um puzzle, não é? É como se fosse um puzzle. No início, quando nós começámos a trabalhar na indústria da pedra natural, e ainda hoje é comum ver, projetos na Arábia, projetos em Inglaterra, projetos nos Estados Unidos, e tu tens pessoas dentro das fábricas, aqui em Portugal, que a única função que estão lá a fazer é olhar para a chapa e decidir se vai ou não vai. Isto hoje já não é preciso ser feito desta forma. Para além disso, tem um lado de sustentabilidade que está por resolver, e que é aquele que eu falei anteriormente, que é as empresas de transformação não conseguem rentabilizar o que sobra. Não são subprodutos. É só o que sobra. Tu vais fazer uma cozinha e para isso vais precisar de 3 blocos. Daqueles 3 blocos, provavelmente 20, 30% das chapas não vão ser utilizadas. Porque o desenho não era exatamente aquela parte do bloco, o desenho não dava para fazer aquela obra, mas pode dar para outra qualquer. Só que se essas chapas não têm visibilidade, se ninguém sabe que elas existem, não se conseguem aproveitar. Então, tu tens um desperdício muito maior e acabas por digamos assim, não ter indicadores de sustentabilidade viáveis como nós podemos trazer. A nossa solução também resolve. Aquilo podia voltar para a natureza, sabe o que eu pensei? ser jogado. Eu estava imaginando aqui uma função da Stonify que seria usando inteligência artificial, né? Porque essa máquina, quantos blocos ela deve escanear por dia? E uma coisa que eu acho é que, ok, nenhuma pedra é 100% igual. Mas aquele scanner, ele vai ver tantas imagens e vai começar a associar tantos padrões que no futuro você vai conseguir olhar para um bloco... O Lucas já pensa chat GPT. Olhar para um bloco já com o software, né? E dizer mais ou menos qual vai ser o desenho daquela parte interna da pedra. Porque deve ser o grão e deve crescer de alguma forma, de acordo com a região, né? É uma das features do nosso produto. Então pronto, está no roadmap. Uma das features que está no roadmap. A Sevways ainda contribui para a Stonify com desenvolvimento. Nós estamos envolvidos no projeto do PRR, que é uma agenda mobilizadora, que tem o nome de Sustainable Stone by Portugal, e um dos elementos que nós estamos a trabalhar com outras empresas, portanto é um projeto em consórcio que envolve mais de 60 empresas, e este projeto, um dos elementos que tem, onde nós estamos a colaborar, é precisamente fazer, portanto, a construção de uma base de dados com imagens, de maneira a poder inferir
o que é que os blocos podem dar. Ou seja, com Big Data e com Machine Learning, nós podemos chegar a algumas conclusões como tu estás a prever. Porque, pelo menos, eu não sou geólogo, não tenho nada a ver, nunca estudei nada de pedra, mas faz sentido, porque se Claro. você sabe daquela região que teve um fluxo de lava, magma, não sei, depende de pedra vulcânica, né? Teve um fluxo de tal jeito, aquele bloco que você cortar, ele vai ser um reflexo disso, né? Das condições Sim, climáticas. mas na microescala é muito difícil Aham. de obteres isso. Mas, efetivamente, se tu tiveres um volume de dados muito grande, é bastante provável. Aliás, todas as empresas que compram blocos, tipicamente uma empresa que transforma também tem uma pedreira, mas tem sempre necessidade de comprar bloco. Então, nessas empresas, há sempre um senhor, normalmente com 60, 70 anos, que é o especialista. E que ele vai, é como em Portugal a gente fala... usa A muito inteligência expressão, natural, não é é? a inteligência Artificial. natural e o machine learning humanizado, Humano. não é? Humano. Ou seja, ele já viu tantos blocos e já viu tantos blocos serem abertos Naquele Que local. ele já sabe, que já a origem sabe, quando ele daquilo, vê é. que aquela esquina está assim, ele já sabe que lá dentro vai estar assado. E isso não é mais do que Big Data e Machine Learning. Nós estamos a Não, trazer com para as certeza. máquinas aquilo que é. Muitas vezes a gente diz, a pessoa é muito experiente. É isso. Uma pessoa é muito experiente, tem essa capacidade generativa de perceber, ok, isto vai dar mais à frente um problema. É, da tal região tem essas características, então Agora, é melhor buscar lá. nós tá? na Stonify, neste momento resolvemos este conjunto de problemas que eu estou aqui a enunciar. Temos uma plataforma online, mas temos muitos objetivos. Temos um roadmap muito grande de objetivos, porque a indústria da pedra natural também é uma indústria, comparando, por exemplo, com a indústria do automóvel, é uma indústria que não está digitalizada. Portanto, é uma indústria que ainda tem muito por fazer, ou seja, tem muitas máquinas para cortar pedra, a tecnologia de corte evoluiu muito, é uma indústria que usa muito, mas no que toca à digitalização de processos, à digitalização do processo de venda, à digitalização do fabrico, à gestão do custeio industrial, à gestão das máquinas, a sensorização das máquinas, e nós estamos... portanto, objetivamente, em algumas destas áreas, por exemplo, na área do IoT, da sensorização, o nosso equipamento é um equipamento IoT, portanto, ele embora tenha câmaras, ele não tem quase interface na fábrica. Nós usamos um telefone, usamos um tablet ou usamos um computador remotamente para o gerir e ele depois comunica com a internet. Portanto, nós estamos também no âmbito do PRR com um projeto que precisamente passa pela sensorização das outras máquinas da fábrica para poder dar um dashboard aos nossos clientes, um dashboard de gestão de fábrica, onde ele possa ver os consumos, possa fazer manutenção preventiva, possa também resolver aqui um conjunto de problemas que estão associados à sustentabilidade, da manutenção das máquinas e por aí fora. E conseguir depois, no final, digitalizar a indústria da pedra natural. O que você está falando é fantástico. Eu participo de um programa que é voltado para as pequenas e médias empresas portuguesas. E uma das coisas que nós analisamos é exatamente a carência, no caso, de quadros, no caso, que têm um conhecimento assim mais aprofundado de gestão, né? São empresários fantásticos que eles chegaram aonde chegaram, mas muitas das vezes até eles se opõem a crescer com medo do novo, né? E com receio de perder o controle ou a mão. Eu não quero crescer. Perder o controle ou a mão. Diante de tanta tecnologia, numa indústria tão, vamos dizer assim, conservadora, né? Como é que vocês conseguem um match do lado do empresário para que eles comprem esse projeto? Os projetos europeus vieram facilitar. Talvez se não houvesse projetos europeus, startups como a Stonify não nasciam. Porque a startup surge das necessidades. E aqui em Portugal, a nossa capacidade de entregar surge pelas empresas portuguesas. Era difícil nós estarmos a fazer isto aqui e estar a vender para empresas americanas primeiro ou para empresas espanholas, que são as que estão mais perto, ou até para empresas brasileiras. Portanto, realmente, o nosso primeiro mercado é o português. E para estas empresas portuguesas terem, digamos assim, o que sobra do seu resultado ser para um investimento deste tipo, que é um risco, é uma inovação, surge a oportunidade dos projetos que são incentivos da União Europeia, os projetos que normalmente se chamavam de Portugal 2020, inovação produtiva, inovação e investigação, e que agora a agenda mobilizadora traz isso também. Esta agenda mobilizadora traz este benefício também, que é podermos definir um conjunto de objetivos de digitalização, de inovação, e em conjunto com essas empresas,
eles de alguma forma, em vez de terem que investir X, investem X a dividir por 2, o que já facilita muito o processo. A criar a coragem, né? Criar a novo, coragem, né? isso, No caso, isso. né? Tem sido, mas mesmo assim não é fácil. Depois há outro elemento que eu observo, mas é geral, não é da indústria da pedra natural, o país é tão pequeno e mesmo assim a maioria dessas empresas, quando, digamos assim, contacta com uma empresa como a nossa ou outra, parece que quer guardar aquela inovação só para ela. Portanto, faz tudo para ser o primeiro, né? Ser o primeiro e quer dizer, e não partilhar o suposto segredo, não é? Sabendo que depois, portanto, há aqui alguns elementos que são... Eu acho que é o medo de perder o domínio. É uma indústria que tem uma tradição tão forte que as pessoas que estão lá, como você falou, o senhor que conhece de onde vem a pedra, quais são os desenhos da pedra. Imagina um empresário que construiu aquilo com tanto sacrifício, de uma hora para outra ele diz, eu já não vou mais conseguir controlar, é uma máquina. Então isso assusta, né? Há uns 5 anos atrás, na indústria da pedra natural, quando nós tivemos esta ideia e tivemos a ideia e começámos no processo iterativo de ágil, não é? E design thinking, a criar esta estrutura que agora é uma startup e já tem os seus recursos próprios. Na altura, eu não tinha nenhum cliente que me falasse em ter stocks online, não tinha nenhum cliente que falasse em ter stocks online e ter uma loja de pedra natural. Faz lembrar um bocadinho, em 99, 2000, se eu falasse com uma empresa de calçado portuguesa que ia vender sapatos online, todos diriam que não, era impossível. E hoje vendem-se mais sapatos online do que em loja física. E todos nós, os últimos ténis que comprámos, de certeza comprámos online. É raro hoje a gente comprar uns ténis em loja. Na pedra natural, este ano, já estamos a ter clientes que vêm ter connosco. Temos um caso agora de um cliente que veio ter connosco através de um parceiro que nos conheceu. Nós estamos sediados no Parque Tecnológico de Óbidos. E um parceiro em Óbidos, que não é especialista de pedra natural, mas soube que estava lá a Stonify, veio ter connosco. E qual era já o pedido do cliente? Quer dizer, já não somos nós a levar a tecnologia até eles. Qual era o pedido do cliente? Ter as pedras online. Olha aí. Ou seja, nós, efetivamente, isto é uma necessidade que na altura era fácil de prever, era uma necessidade fácil de prever, mas não estava ali visível. E toda a gente diria que era muito difícil vender pedra online e tudo mais, mas vai ser possível. Vai ser possível e as pessoas estão aí. É fantástico isso. É exatamente o potencial da inovação, né? Eu acho que a inovação, ela desperta o medo, mas depois ela naturalmente ela faz com que as pessoas percebam que aquilo vai ajudá-las, né? Então eu acho que é um processo, né, que é doloroso no início, mas ele tende sempre a acontecer. Agora recentemente foi um documentário sobre a Tesla, onde o Elon Musk contratou um dos chefes da Apple na altura e ele falava que quando foi do iPhone, de alguma forma, a determinada altura, eles tiveram que ensinar o seu mercado a ter aquela necessidade. Portanto, o mercado não tinha necessidade, usávamos BlackBerry, ninguém tinha necessidade de tocar nos ecrãs. E houve uma fase da sua campanha que foi criar a necessidade. Estava lá o produto e eles sabiam, não, isto vai ser necessidade, mas para acelerar a gente... E na Tesla também, eles souberam ver isso à frente e criar essa necessidade com muito custo. E, portanto, por vezes, quando tu crias um produto inovador, podes estar um bocadinho à frente do tempo e tens que conseguir fazer com que isso aconteça, não é? Tens que puxar o teu mercado atrás de ti. Não é? Portanto, é um processo. Há outros exemplos, Netflix o Elon Musk fala muito sobre... Tem uma frase célebre dele, né, que é sobre meta e objetivo, né? Se você determina que você vai levar... O homem, né? Como o homem vê as metas e objetivos. Então, a importância que elas têm. Se você determina que você vai limpar a sua casa em 30 dias, você vai limpá-la no 30º dia. Agora, se você sabe que só tem 3 dias, você vai fazer em 3 dias, né? É assim que funciona a natureza humana. Então, por isso que a meta tem que ser uma coisa quase inatingível para... Exatamente, para que funcione. Eficiente. Você falou sobre o PRR, né, que é um programa de aceleração que é fantástico e talvez seja o responsável por tanto sucesso no crescimento do PIB português. Agora, ao mesmo tempo, ele infelizmente parece que tem problemas burocráticos muito sérios, né? Eu acho que a maioria das empresas sofrem muito. Nós tivemos, eu recordo-me que no início
destes projetos, lá mais atrás, ainda nem se chamavam Portugal 2020, tinham um projeto de CREAN e tudo mais, também havia muitas queixas com a burocracia do tratamento do processo, já não nas candidaturas, mas depois na execução. Portanto, o tipo de documentos que pediam e o processo era muito difícil de executar no sentido de recolher os fundos para depois os aplicar. Porque normalmente estes processos, há uma componente que é o investimento da própria empresa e há outra componente que é incentivada. Mas tu só recebes o incentivo depois de teres aplicado o investimento. No nosso caso, a maioria são salários, são recursos humanos que nós contratamos para fazer o projeto. Portanto, nós estamos sempre a pagar à frente, não é? Os recursos humanos. Depois precisamos de receber um incentivo. Para receber o incentivo, fazemos os pedidos de pagamento com todo o detalhe daquilo que se construiu, de acordo com o que está planeado e com os objetivos. E tivemos uma experiência muito positiva com os últimos projetos do Portugal 2020, também projetos em consórcio com o cluster dos pedras, dos minerais em Portugal, e tivemos, portanto, as coisas correram com alguns atrasos, mas atrasos razoáveis, e efetivamente, eu não faço ideia se pela velocidade com que o PRR foi imposto por consequência do Covid, se por inadaptação das organizações em Portugal, das associações, ou no caso o IAPMEI e outras, que têm que tratar deste processo. Neste momento a execução do PRR está muito atrasada, principalmente porque não há esta agilidade. Nós no cluster, enfim, Sevways, que está envolvida aqui no cluster, e as outras organizações, somos uma agenda sempre muito elogiada pelo IAPMEI, pelo governo português. Tivemos a presença do ex-primeiro-ministro António Costa em vários momentos na nossa agenda, na Solancis, que é o líder do processo, teve connosco, elogiou-nos. Depois tivemos também, num último evento que tivemos no Norte, tivemos um evento no Norte onde também teve o Primeiro-Ministro novamente, onde teve o IAPMEI, onde teve toda essa gente. Nós também, sempre a mostrar os nossos protótipos, que nós já temos, para além de tudo isto que eu acabei de dizer, que são produtos também da agenda, temos protótipos efetivos a funcionar, alguns a serem testados nas empresas demonstradoras, e depois temos este constrangimento, que levamos 1 ano e meio de projeto e só recebemos o adiantamento, que foram cerca de 20%. Portanto, quer dizer, já estamos com uma execução de mais de 50% e temos 30% desde dezembro que não temos nenhuma resposta efetiva. Tem que se autofinanciar. E temos que contribuir para esse investimento com recursos próprios e muitas vezes, no nosso caso, por exemplo, com custo, porque temos que recorrer a empréstimo bancário, que efetivamente está negociado desde o início deste processo, ou seja, nós quando arrancamos para um processo deste tipo, garantimos logo com a banca, maneira de, se isto atrasar, já sabemos que pode acontecer, se isto atrasar, temos ali já negociado e sabemos qual é o custo que vai ter. Mas é desnecessário, porque os recursos estão lá e é só uma questão que nós não entendemos qual é a razão, não é? Qual é a razão, não conseguimos entender. Depois, ainda por cima, em cima disto tudo, agora houve estas eleições, mudança do governo, ainda atrasa mais. Um motivo ainda é mais motivo. E você conhece algum projeto porque algumas empresas ou alguns consórcios, como você explicou, quer dizer, tem a capacidade de ter vamos dizer assim, alguns subsídios próprios, no caso, que eles conseguem aguentar, no caso, esse período de financiamento do projeto. Sim, mas eu acho que devem existir muitos casos que eles param. Né? E o projeto não se executa, porque há projetos, inclusivamente, que depois acabam, as pessoas que estavam à frente do projeto, ou por incapacidade da própria empresa não dar seguimento, coloca aquele recurso a fazer outra coisa. Mas tem que sobreviver, e, entretanto, né? Exatamente, e não consegue. Os nossos projetos, efetivamente, são projetos que não implicam compra de máquinas ou compra de outro tipo de tecnologia. Normalmente nós, como estamos só num processo criativo e num processo de construção de tecnologia através de software, normalmente são pessoas e, portanto, temos conseguido de alguma forma manter. Fizemos também neste projeto uma associação com o Politécnico de Santarém, portanto com a Universidade Politécnico de Santarém e com o Instituto Superior Técnico, onde temos também vários alunos bolseiros a contribuir. Isso também ajuda a que o investimento não seja assim tão alargado. Mas é um constrangimento enorme. É uma perda de tempo, é uma ineficiência brutal. A quantidade de telefonemas, a quantidade de assuntos que a gente tem que resolver para coisas que deviam de ser, digamos, lineares.
e não Mas só. o que vocês ouvem no caso das autoridades, das pessoas responsáveis por gerir esses projetos? O que eles prometem, o que eles alegam para tanta burocracia? No caso concreto, eu não falo, eu como Sevoice não falo diretamente com o IAPMEI ou com outra entidade, eu falo com o cluster e o cluster é que faz depois a gestão da agenda e a comunicação com as entidades. E o que me chega a mim é que efetivamente são dificuldades operacionais, portanto, de avaliação do próprio projeto e às vezes falta de recursos humanos do lado deles. Portanto, as pessoas também não estão lá a fazer de propósito a querer atrasar os projetos. Por isso é que eu falava que muitas vezes eu creio que também tem a ver com esta emergência que surgiu no pós-Covid de fazer o PRR e de trazer os famosos 7 mil milhões para as agendas mobilizadoras. E quando veio essa necessidade de se implementar, foi tudo um bocadinho posto quase a carroça à frente dos bois, no sentido de tem que se avançar, tem que se executar, e portanto agora está toda a gente a tentar aprender com o processo e isso leva o seu tempo. É uma pena, porque entretanto as empresas arrancaram com os projetos e estão aqui num impasse que lhes cria muitas dificuldades. Isso é preocupante. Imagina eu construo software, mas no nosso projeto tem um capítulo, tem um projeto que é a construção de um edifício em Porto de Mós, um centro de competências para a pedra natural, e portanto já não estamos a falar só de fazer software. Já estamos a falar de comprar materiais, das empresas estarem disponíveis, das subempreitadas serem executadas, de haver um escalonamento preparado. Como é que se consegue fazer isto tudo acontecer? E você tem que seguir cronogramas, né? Porque senão a coisa não acontece, Claro, não é isso? claro. É um ponto lamentável e que precisa ser acelerado. Como você falou, agora com a mudança do governo existe ao mesmo tempo uma esperança e ao mesmo tempo uma preocupação, né? Porque é um processo, né, que está sendo absorvido por outros. Existe uma responsabilidade muito grande porque, como isso é um fundo europeu, precisa se prestar contas, Claro, né? claro, Questões de auditoria, tudo isso deve ser realmente um processo complexo, né? Esperemos que temos a informação de que durante maio haveria foi a última resposta que nós obtivemos, era que durante maio íamos ter efetivamente uma resposta sobre os nossos pedidos de pagamento relacionados com dezembro e, portanto, acredito que isso vai acontecer. Portanto, as pessoas, tenho a certeza que as pessoas estão pelo bem e para fazer as coisas acontecer e fazer as coisas evoluir, só que efetivamente não estamos a conseguir ter a capacidade que nós estamos a conseguir de empreender, de fazer, de inovar, não estamos depois a ter ali o devido acompanhamento. Mas vai acontecer, certamente. Está próximo, maio. Estamos em maio, Estamos em maio, 10 de maio. Vamos ver se a champanhe a data era 10 de maio. Vamos ver se o champanhe será aberto. Hoje é 10, hoje é 10. Hoje é 10. Mas ter muito cuidado com essa era questão dia. de datas, que esse podcast ele vai ser programado para... Você aí que está assistindo o podcast, bota aqui embaixo qual dia que você está assistindo, que é para nós vermos também a diferença. De datas. E também o Rui responder embaixo se ele já recebeu, né, o velho, pagamento. Se quando esse podcast, quando o nosso podcast for ao ar, né? Sim, certamente. Eu vou trazer o Rui aqui cheio do dinheiro. Eu tenho que irá certamente para pagar a dívida bancária. Mas há um elemento aqui importante, que é a experiência que nós tínhamos anterior de um projeto Inove Mineral em particular, que foi um projeto muito interessante, também mais ou menos com a mesma dinâmica, foi muito positiva, correu Funcionou muito bem. tudo no Funcionou cronograma. dentro dos atrasos expectáveis, portanto 2 meses, 3 meses, não estávamos efetivamente à espera deste. Agora vamos falar de um assunto que talvez seja mais estimulante para o Rui, né? Vamos falar do Sporting, finalmente! Rui, conta a tua história aí com a tua paixão aí com o Sporting. Agora pode ser que eu não seja tão polido a falar e que venha à tona alguns sentimentos mais básicos. Eu, como qualquer adepto de futebol, apaixonado, sou do Sporting por causa do meu pai. Os do Benfica serão também por causa dos pais deles, que também eram do Benfica. Há casos diferentes, mas a maioria certamente é por esta questão e esta afinidade familiar. Eu sempre digo, você vai ser adepto daquela equipa que alguém lhe levou para ver o primeiro jogo e por acaso a equipa ganhou. Aí você... Não tem jeito. Eu fui assim, então é sempre assim. Eu tenho 3 filhos, rapazes, e este lado machista do futebol ainda é visível, embora hoje haja muitas mulheres em Portugal a jogar futebol, mas efetivamente eu tive essa preocupação.
Eu não deixei que os meus filhos entrassem noutro estádio, em particular no estádio que em Lisboa é do rival. Não deixei que isso acontecesse antes de entrarem no estádio do Sporting. E de alguma forma, não é uma preocupação este ano, porque até à data, ganhámos todos os jogos no estádio de Alvalade no campeonato corrente, mas tive o cuidado sempre de escolher jogos onde a probabilidade de ganhar era muito alta. Certíssimo. Portanto, porque eu não queria mais tarde dizer aos meus amigos coisas como não, eu deixei ele escolher, ele pode escolher. Não, eu fiz para que acontecesse. Se efetivamente ele tivesse escolhido outro clube, nunca aconteceria. Foi por livre e espontânea pressão, não é? Foi por livre e espontânea pressão. Não, sou apaixonado pelo Sporting. É claro que, à medida que a idade vai avançando e tu vais observando este fenómeno, e também porque o futebol já não é a mesma coisa que era há uns anos atrás, portanto é uma indústria e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que no caso português ele mantém umas certas características que, por exemplo, noutros países não há. Em Inglaterra os clubes são empresas, claramente, e aqui ainda são associações com os seus sócios e que, digamos assim, o poder dos sócios ainda troca o CEO da SAD, portanto, da empresa, e tem essa capacidade. Portanto, os sócios têm essa capacidade. Aconteceu agora no Porto. Agora no Porto, e até com um exemplo muito particular, porque o Porto, ao contrário do Sporting, permite que os sócios, cada sócio conte um voto, e no Sporting, por exemplo, eu já conto como 9 votos. Portanto, eu quando vou votar, porque sou sócio há mais de 35 anos, já conto como 9 ou como 10 votos. Portanto, tem um peso pelo tempo. Tem um peso pelo tempo. Faz algum sentido, para que tu não possas manipular, portanto, não possas de repente, num clube, vamos imaginar que tenha 20 mil sócios, não possas de repente injetar lá 5 mil sócios e fazer o clube mudar. Portanto, faz algum sentido que isso possa acontecer, mas não com a proporção que no caso o Sporting ainda tem. Portanto, é uma proporção também um bocadinho promíscua, porque na realidade... Você pode também ser muito conservador. Exato, com isso. Torna-se às vezes muito conservador e no caso particular, o nosso presidente do Sporting, o presidente Frederico Varandas, que eu tinha alguma oposição quando ele entrou, obviamente que agora, depois de ter sido campeão 2 vezes, eu só posso dizer que eu estava enganado, mas efetivamente ele na altura ganhou com menos votos. Ou seja, menos pessoas votaram no Frederico Varandas que votaram no adversário. Houve mais pessoas a votar no adversário. Mas como os que votaram no Frederico Varandas eram aqueles que eram sócios há mais tempo, acabou por ganhar o Frederico Varandas. Mas sim, gosto muito do Sporting. Hoje vivo com muito mais calma, até porque há um fenómeno também interessante, que é, tu quando passas a paixão para os teus filhos, acabas depois por rever o reflexo da tua paixão neles. E numa perspectiva de observador, que não tens sobre ti próprio. E, por exemplo, o caso de ver os meus filhos chorar na final da Taça de Portugal aqui há uns anos, contra o Aves, no pós-invasão da academia, aqueles problemas todos, deixou-me muito reflexivo relativamente a isso. Portanto, eu não gostei de ver os meus filhos chorar, ficarem tristes com aquele fenómeno, quando, digamos assim, tudo o que estava a acontecer não tinha nada a ver com eles, nem tinha nada a ver com futebol. Portanto, foi uma coisa mesmo muito triste. E nessa altura eu, digamos, dei um passo atrás na minha relação compulsiva-obsessiva com o Sporting e até com o rival Benfica, e hoje convivo de uma forma mais agradável. Mais suave. Além, né, do Sporting, sabemos também que o Rui gosta também de um certo esporte assim mais radical que nós dois gostamos muito, que é a Fórmula 1. Okay, né? Aqui o nosso estúdio tem algumas coisas que remetem a essa nossa paixão. Temos na câmera 1, atrás do meu pai, o quadro do Ayrton Senna, e atrás do Rui tem um chapéu ali que eu levo comigo, né? Foi a primeira souvenir assim que eu comprei quando fui para um autódromo, que foi na Hungria. E ele também tem um significado muito especial porque essa corrida de Xangai foi a corrida número 1000 da Fórmula 1. Okay. Então, além de ser óbvio da minha equipe, né, da Mercedes, mas também remete Tá mal. não vamos falar muito sobre a política da Fórmula 1. Mas eu gostaria de saber de você, Rui, como é que você começou? A gente falou um pouco do esporte, que o seu pai era torcedor do Sporting, mas e você, Fórmula 1? Para qual equipe você torce? Eu sou um filho da rivalidade Senna-Prost, né? Sou um filho da rivalidade Senna-Prost. Não sei se foi a rivalidade mais apaixonante da Fórmula 1, mas se não foi a mais, é uma das mais, né? E, portanto, na altura,
na altura todos nós queríamos assistir ao grande prémio do fim de semana para ver se ganhava o Senna, para ver se ganhava o Prost. E teve mais elementos. Eu tenho um irmão que também é mais velho que eu, portanto apanhei também ali um bocadinho de alguns períodos anteriores, Niki Lauda e tudo mais. Mas tem a ver com essa, enfim, os rapazes da minha geração, ganhávamos carrinhos para brincar e, portanto, há uma paixão muito grande de também conduzires um carro, fazeres 18 anos em Portugal para conduzires um carro e, portanto, o barulho dos motores, toda essa dinâmica, embora eu tenha um carro elétrico, mas custa muito ver uma prova de Fórmula E. É chato. Há ali qualquer coisa que não bate, né? Não bate, não funciona, mas sempre gostei muito de Fórmula 1. É verdade que seja porque passei um período de trabalho muito intenso, depois o nascimento dos filhos afasta-te um pouco, mas a verdade é que agora eles, e com o advento dos documentários da Netflix, fez-me voltar à modalidade, voltar a apaixonar-me novamente, e agora até tenho a curiosidade que aconteceu, que foi, eu sou fã da McLaren, talvez porque o Senna foi piloto da McLaren, o Prost foi piloto, acho que até houve um ano que eles eram os dois, não é? E competiam. E, portanto, sempre gostei muito da McLaren e mantenho essa digamos, é como o meu Sporting da Fórmula 1 é a McLaren. E aconteceu que estávamos há muito tempo, gosto muito do Lando, não é? Tudo que está à volta do Lando e da sua simpatia, de ser um ótimo piloto e tudo mais. Mas, efetivamente, quando o Lando ganhou a prova agora, foi no dia em que o Sporting também se sagrou campeão e eu não pude desfrutar, nem sabia. Conseguiu dividir, Nem sabia. E também ficou claro a diferença que tem o Sporting para mim da Fórmula 1. Né? Então, essa sua camisa não é pro Verstappen, ela é pro Lando. Boa! Olha, nem tinha pensado, mas essa camisa é para a McLaren. E você está falando do Lando, é interessante como você tem um grupo de jovens assim, competente, né? Vamos tirar o Sargent dessa relação. Sim, mas vamos tirar o Stroll, né? Está garantida. Mas você vê que tem a continuidade da boa, Fórmula 1 né? está garantida. Sim, sem dúvida. O Leclerc, o Lando, o Carlos Sainz, quando tem um problema de saúde, fica ótimo, não é? Exatamente. Então tem vários. Está garantido, sim, está garantido. Houve aqui uma fase que pensávamos que depois do Hamilton talentos, né? Já nada surgiria, mas cada vez mais eu creio que vamos ser surpreendidos. E até tem agora levou ali um bocadinho no primeiro ano um pouco lento, o Piastri, né? Eu tenho sempre mais atenção sobre os pilotos da McLaren. Piastri é fantástico. Mas ele está, este ano está até... Eu creio que agora finalmente o Norris ganhou, porque houve alguns grandes prémios que ficámos na dúvida se a decisão não era administrativa, dele ficar à frente do Piastri. Piastri tem mostrado... O próprio Albon, né? Ele não tem uma equipe boa, mas ele é muito competente também, né? Talvez o Albon tenha sofrido de ter emergido muito cedo. Isso. Ele foi lá para a frente da Red Bull muito cedo e... 6 meses para 1 ano com a Red Bull, mas ele tem Perdeu confiança, né? Ele tem um problema que todos os companheiros do Schumacher tinham. Eles eram piloto número 2. Então o carro, mesmo as pessoas dizendo que o carro não é feito para o Verstappen, a capacidade que ele tem de se adaptar... Eu tenho aqui uma para provocar o Lucas. Mas ele também teve outra coisa. Ele teve 2 acidentes particulares com o Hamilton. Não sei se você se recorda. E houve um em particular que ele ia ficar em primeiro. O Albon tem um grande prémio que ele vai ultrapassar o Hamilton, leva aquele toque clássico do pneu. Aqui quem manda sou eu, né? Aqui quem manda sou eu. E depois, passado 2 ou 3 grandes prémios, volta a ter a mesma situação com o Hamilton. Você está falando isso. Foi a época, então, inclusive, que o nome dele veio, né? Ficou forte do álbum. Para quem não gostava do Hamilton ou da Mercedes, já ficou ainda mais quinado. E ele desapareceu completamente. Depois baixou completamente não, mas depois baixou. Passou um ano fora da Fórmula 1. Fora da Fórmula 1, exato. Passou um ano para fora. Para F2 ou como piloto de teste, já não recordo. Piloto de teste da Red Bull. Aí depois a Mercedes conseguiu negociar com ele e ele entrou na Williams, né, para substituir o George Russell. Ok. E agora? E agora tá na Williams ainda. Tá na Williams, mas assim... Mas era um piloto que daria muito bem numa grande equipe como segundo piloto. Ele é competente. Perdeu a confiança. Claramente. Perdeu a confiança naquela fase. E ele houve ali momentos em que era, digamos, ele estava ali na frente a provocar os outros. Estava, efetivamente.
Isso é muito bom. Olha, a gente está falando, esse podcast ele sempre traz o foco dele, vamos dizer assim, o assunto principal sempre vão ser negócios, né? Conversar de uma forma bem leve sobre negócios, como nós fizemos até agora. Depois a gente entra em detalhes, porque a vida no negócio também tem o seu lazer, né? Quer dizer, por isso que a gente conversa de desporto, fala muito de Fórmula 1. E tem alguma coisa que é muito particular do Rui, mas que eu acho que é muito importante também para a vida de qualquer profissional, né? Que é a história de gestão do tempo. Pessoal, eu conheço bem o Rui. O Rui é uma pessoa que ele faz tantas coisas que eu acho que o dia dele, com certeza, é muito mais elástico do que o meu. Não tem 24 horas. O dia dele deve ter 36 horas. Né? Ele não para. Ele está sempre procurando alguma coisa, faz as coisas que você diz, mas não dá, Rui, porque a hora tem 60, tem 60 minutos. Como é que você vai fazer isso? E ele termina fazendo. Como é que é essa mágica, Rui? Fala pra gente, ensina pra gente. É uma frustração a cada hora. É uma frustração a cada hora. É uma vontade muito grande de fazer, de criar, de empreender, de satisfazer os nossos clientes, de conseguir fazer também que as nossas equipas consigam fazer mais e melhor. E, portanto, é uma gestão de tempo que no final tu estás sempre frustrado, porque estás sempre a sentir que não conseguiste, digamos, cumprir com aquilo que tinhas pensado ou que tinhas até comprometido. É muito difícil. Até hoje, infelizmente, o lado mais prejudicado tem sido o lado pessoal. Dá para ver pelo meu aspecto inchado, em que depois há um conjunto de coisas que tu também tens que juntar, como fazer desporto, estar com a tua família. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de teatro e enfim, todas essas coisas acabam por perder. Mas eu costumo dizer que eu faço isto assim porque gosto muito de trabalhar. Gosto mesmo muito de trabalhar. Portanto, de criar os meus produtos, de fazer, e não me importava estar sempre a fazer isto e poder fazer desporto, por exemplo, enquanto trabalhava. Portanto, isso seria ótimo. Eu costumo brincar e estou sempre assim a buscar exemplos do Elon Musk, mas ele tem umas frases engraçadas e uma delas é que ele não gosta de tirar férias porque das 2 vezes que tirou férias, uma foi demitido lá da PayPal e a outra quase morria porque apanhou paludismo em África. E eu costumo fazer essa brincadeira, às vezes até em ambiente de trabalho. Agora tenho um pouco de cuidado, não vai alguém ainda me acusar de alguma coisa, mas eu brinco sempre que não gosto de tirar férias e a minha mulher, enfim, está-me sempre a criticar por causa desse momento e eu sei que é verdade que também não é nada saudável tu só trabalhares e estás muito focado no trabalho, mas efetivamente eu não o faço com sofrimento nenhum, eu faço com prazer. Portanto, eu gosto muito de trabalhar, então se me chamarem para um projeto novo, eu tive há uns tempos, tive um parceiro de negócio em que tínhamos coisas em comum e estávamos numa conversa de amizade, mais íntima, a conversar os dois, e eu estava-lhe a dizer, pá, a coisa que me dá mais prazer é empreender um novo projeto, ganharmos um projeto e começar a fazer. E ele olhava para mim assim muito distante e dizia, pá, eu gosto é de dinheiro. E eu entendi nesse dia, que efetivamente eu se calhar tinha que pensar melhor sobre esta minha paixão. Eu falo muito dessa história da paixão. Eu tenho uma frase que eu falo assim, e sempre falei para todo mundo que trabalhou comigo, todas as minhas equipes, você tem que gostar da segunda-feira. Gostar de segunda-feira é você gostar do que faz, né? Claro. Né? Claro. E você parece isso. E isso, justiça seja feita. Vocês devem estar pensando assim, pô, o Rui ele adora trabalho e a sua família sofre. É um pai de 3 rapazes, que é adolescente, que não é uma coisa muito simples, e é extremamente, extremamente presente, viu? Eu sou testemunha dele. É um pai presente, que eu não sei também como ele consegue, mas ele tem tempo para assistir o filho jogar futebol, olha, tudo isso. Né? Este fim de semana vou estar de manhã no torneio de basquete do mais novo, e à tarde vou estar num jogo de manhã é torneio, que ainda é pequenino e são os torneios que eles fazem com várias equipas, e à tarde 4 horas vamos estar em Viseu, portanto ainda tenho vários quilómetros para fazer e planear o carregamento do Tesla no meio, não é? Porque não dá para ir e voltar com uma carga só, e portanto à tarde ainda vamos ter o do meio a jogar em Viseu. E eu, se calhar a seguir ao trabalho, aquilo que me dá mais gozo logo a seguir é efetivamente estar com os meus filhos a vê-los fazer uma atividade.
Sei, estar com os meus filhos e eles estarem lá agarrados ao smartphone ou outra coisa, não me dá assim prazer nenhum em especial. Mas estar com os meus filhos, vê-los jogar futebol, eles jogam alguns deles jogam no Caldas, ou estar a vê-los jogar basquete, que jogam no Gueirense, também é um clube perto ali, é de Óbidos, onde nós temos a empresa, é efetivamente um prazer. Não te sei explicar qual é a razão objetiva, mas efetivamente eu tenho muito gozo. Eu gostei muito de praticar desporto, pratiquei muito desporto, joguei handball e gosto muito de vê-los correr, saltar, triunfar, e o desporto tem uma aprendizagem enorme. E, então é verdade. Fantástico, parabéns, eu acho que é isso mesmo. E vai ter algum com espírito empreendedor, você já percebe em algum deles isso? Boa questão, eu penso nisso, às vezes penso nisso, olho para eles e tento perceber se... Primeiro tento perceber o que é que eu posso fazer para que isso aconteça. E já percebi que eu, eventualmente, não vale a pena palavras, o que vale a pena é exemplos, não é? E eles observarem o que tu fazes. E efetivamente, aqui há uns tempos atrás, houve uma reação de um dos meus filhos que foi muito engraçada, porque alguém me perguntou, então e o teu pai? E ele fazia assim, está a trabalhar. E, portanto, efetivamente, os meus filhos têm essa imagem, que eu não sei se vai ser boa ou se vai ser má, porque também tens muitos casos onde às vezes, sei lá, vou dar um exemplo de outra coisa completamente diferente, mas eventualmente é mais fácil de entender. Um filho de um pai alcoólico não bebe álcool. Mas também tens outros casos, né? Tens outros casos, que um filho de um pai alcoólico também bebe álcool. Portanto, não sabes bem para o que é que dá. Portanto, eventualmente, o filho de um pai workaholic, eventualmente pode ter repulsa pelo trabalho, pode ter repulsa pelo empreendedorismo. Dizer, poxa, o meu pai, por causa de andar com a mania de criar empresas e de projetos, podia estar mais tempo comigo. Não passou tempo comigo. Portanto, mas pronto, né? Se a gente soubesse tudo, como é que a vida se faz. Eu acho que eu posso dar um pointer aqui. Eu acho que também é um pouco do que eu tô fazendo aqui como co-host do meu pai. É também poder trazer essa opinião de uma pessoa jovem. Essa perspectiva, essa visão, né? E eu digo pra você, Rui, que não se preocupe com isso. Seus filhos, eles vão lhe admirar muito, né? Porque é isso que eu tenho do meu pai, honestamente. Eu juro pra você que vocês não têm noção. Eu acho que às vezes eu saía de manhã para a escola, meu pai não tava, já tava no escritório, ou já tava com o computador aberto, alguma coisa assim. E às vezes voltar de noite ou chegar de noite na hora que eu tô indo dormir, meu pai chegando. Porque mais é difícil, óbvio, pessoa que gosta de trabalhar e tá em algo assim que engaja a pessoa. Mas eu acho que o filho, ele cria um respeito muito grande porque ele também começa a atribuir valor às coisas em volta dele. Porque ele sabe que onde ele tá, a casa que ele tá, a comida que ele come é um reflexo do quão difícil o trabalho é, né? Pra poder sustentar aquilo. Então, cria nos filhos, criou em mim, e eu acho que também criou na minha irmã, uma responsabilidade muito grande. Além de, ok, eu vou ter que trabalhar bastante, né? E conseguir lidar com isso. Mas também de você pensar assim, poxa, eu também tenho eu tenho esse privilégio, né? De poder ter tido essa experiência. De saber que o processo não é só aqueles primeiros passos, né? Mas é longo. Você precisa de se esforçar. Né? Sim. Eu gostava de entender, eu gostava de perceber isso e neles, eventualmente, não tenho nenhum que, por exemplo, eu tenha apanhado a fazer negócio já online, de qualquer coisa. Às vezes eu ouço um jovem assim com 12, 15 anos, já fez qualquer coisa ali online, já pôs à venda no OLX, e que são alguns indícios de que tem aquela vontade e aquele bicho de querer, pelo menos, negociar, de querer fazer. Ainda não senti esse processo, mas sem... O tempo é o tempo, né? Não adianta querer... O exemplo que tu deste, Lucas, eu estava-me a recordar que gosto muito de interpretar a realidade e de fazer a minha interpretação e tentar perceber, não é? Portanto, às vezes tenho dificuldade até de tomar partido nas tendências políticas, por isso mesmo, gosto de entender, gosto de ver para lá da espuma dos dias. E quando eu cheguei a Angola, 2009, 2010, nós tínhamos, como tu falaste há pouco, tínhamos um problema grande de recursos humanos, de todo o problema que era com o absentismo e tudo mais. E eu dava muitas vezes esse exemplo, o exemplo que tu deste agora, que era, eu falava assim para os meus amigos,
portugueses, não é? Que se queixavam, pá, os angolanos, não sei o quê, e faltam, e depois não aparecem, e depois isto, depois aquilo. E a questão é a valorização que o trabalho tem. O exemplo que eu dei há pouco, não é? Mas eu dava o exemplo assim, exatamente como tu deste. Eu dizia, pá, eu quando me levantava para ir para a escola, o meu pai já não estava em casa. Para onde é que o meu pai tinha ido? Trabalho. Quando eu chegava da escola, o meu pai ainda não tinha chegado a casa. Quando o meu pai chegava de onde? Trabalho. Portanto, o trabalho é um pilar central numa família portuguesa. Poucas famílias em Portugal não olham para o trabalho como um pilar central. Portanto, e isto faz, digamos assim, faz uma sociedade, faz uma comunidade, faz haver aqui um conjunto de valores. Tu em Angola, muitas jovens da idade que eu tinha quando comecei a criar empresas, 23, 24 anos, nem pai têm, conhecido. Nem pai tem. E a mãe, quando sai, vai às vezes para situações muito precárias para conseguir trazer dinheiro para casa, ou é o tio que depois traz. E quer dizer, e raramente, agora é diferente, mas em 2010, por exemplo, raramente era por trabalho, que as pessoas acabavam por ter boas condições de vida, era por uma razão de um trabalho que tinham e que conseguiam fazer. E esse exemplo que tu deste agora fez-me lembrar isso. Eu dava sempre este exemplo. E isso marca muito. E eu acho que os meus filhos eventualmente também vão ficar marcados por isso, que é este exemplo que tu deste agora, que é mesmo assim. Eu levantava-me e ia para a escola, onde é que estava o meu pai? No trabalho. Quando eu chegava à casa, de onde é que ele vinha? Do trabalho. E, portanto, era... E o meu pai também depois tinha uma atividade de fotógrafo amador, gostava muito de fotografia, e ao fim de semana tinha a sua startup de fotografia, fazia algumas reportagens, batizados, casamentos, gostava muito de fotografia, e ele próprio acabava por ter ali o seu negócio, tinha os seus recibos em papel. Eventualmente eu também bebi um pouco dessa sua vontade de empreender, embora depois fosse um trabalhador por conta de outra, de uma outra empresa durante a semana. Fantástico, Rui. Eu só tenho a agradecer, eu acho que foi muito importante, principalmente sobre o ponto de vista do empreendedorismo, para aqueles que ou têm dúvida ou já estão dentro do empreendedorismo, ouvir o que você nos ensinou hoje. Tá? Quer dizer, a sua história eu acho que é uma história típica do empreendedor, é uma história de empreendedor de sucesso, quer dizer, mas com certeza nesse sucesso você teve problemas, né? Você teve que usar a resiliência, né? Não foi tudo fácil, né? Com certeza. E assim a vida do empreendedor. E a gente procura sempre mostrar que o empreendedorismo é algo que você sempre vai ter muito suor e muita transpiração. Agora, obviamente, a inspiração tem que estar por trás de tudo. Sim. Não é isso? O prazer de empreender, de construir coisas novas, produtos novos, venderes a mais um cliente o teu produto, não tem preço. Não tem preço. Isso é a alma do empreendedor. Rui, muito obrigado. É o fim de mais um episódio do nosso Business to Podcast. A vocês, muito obrigado. Vocês vão ter todos os dados do Rui, que vocês poderão depois ter acesso. E até a próxima. Muito obrigado.